Estamos aqui mais uma vez, vamos conversar hoje um pouquinho mais, vamos discutir um pouquinho mais sobre as ações que nós temos aqui na universidade, que às vezes ela vai falar para você que quer saber um pouquinho mais do que nós fazemos, como a gente trabalha, o que a universidade pode ou não oferecer para você, e essa é a ideia do nosso podcast, essa é a ideia das nossas conversas. Hoje, em especial, eu estou aqui com o nosso amigo professor Sander. Eu mesmo. Ricardo, tem o nome do meio. Hernani. Sander. Ô, Sander, é engraçado, eu perguntei isso do nome do meio, porque eu tenho um professor lá na França, que o dia que eu descobri o nome do meio dele, mas o bicho ficou bravo, que não era para falar e chamar ele pelo nome, eu não sei se era um costume local ou ele mesmo tinha alguma coisa assim, que ele não gostava desse nome. Quem te chama de Hernani? Ninguém te chama de Hernani? Em casa. Chama. Isto. Não tá bravo. Hernani vem de Nani, né? Sem H. Ah, o seu é sem H, a maioria também é com H. E a grande maioria pergunta, é com H? Mas é assim, realmente em casa, pai e mãe chamavam de Nani. E vai ser Sander daqui pra frente. Beleza, tranquilo, ótimo. Professor, o assunto geral que nós vamos acabar falando aqui é sobre o tema de Libras. Mas eu queria que o pessoal conhecesse também um pouquinho mais sobre você, sua formação. Então, por exemplo, você fez graduação em quê? Depois fez mestrado em quê? Doutorado em quê? Te agradeço muito pelo convite honroso. Se eu fizer Libras é porque me ajuda a lembrar o português. Olha só. Português não é a minha primeira língua. Então, a gente vai chegar lá. Acho que é a próxima fico pergunta. muito feliz pelo convite e tomara que a gente possa se encontrar outras vezes nesses podcasts aqui da universidade. E também parabéns pelo seu projeto. Eu acho muito importante levar a universidade para a população, a sociedade, porque as pessoas muitas vezes olham a universidade com um negócio lá em cima, no limpo, e nós somos seres humanos e nós estamos na sociedade. A minha origem é de família de descendência alemã, como meu pai, assim como meus 2 irmãos, meus 2 cunhados e 2 sobrinhos, fizeram teologia. O Sander ia fazer teologia, óbvio. Ainda mais à época, ou você ficava em casa, cuidava da plantação de fumo, Santa Cruz do Sul, interior gaúcho. Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul. Ou então você ia para a cidade, né, para a capital, e fazer o ensino médio. Então eu saí de casa aos 17 anos de idade. E fiz o ensino médio com muito internato, com muita disciplina, muita rigor e disciplinas e tal. E depois eu fiz teologia, 5 anos de teologia, mais um ano de especialização nos Estados Unidos. Em teologia? Em teologia, isso, ligado à educação especial, ou ao Ministério de Surdos. Já? Isso, já. Então, no primeiro ano, no primeiro mês que eu entrei em teologia, neste campus do seminário em Porto Alegre, tinha uma escola de surdos. E os surdos chegavam e saíam, Isso me incomodou muito, no sentido de, o que eles estão falando ali em sinais? O que é isso? Nunca tinha visto. Em 80, exatamente em 80, era o início de uma nova visão sobre surdo, educação de surdos e, consequentemente, isto aqui. O pessoal dizia linguagem silenciosa, olha só, ou linguagem das mãos, ou mímica. Era uma confusão danada, ninguém sabia de nada. Eu ia perguntar, dessas 2 perguntas, você já está respondendo 2 perguntas que eu ia fazer para você. A primeira era por que você foi para Libras? Você chegou a ter família, então, parente? Não, nada? Ninguém da minha família, absolutamente, até hoje. As pessoas que eu tive contato foram aprender Libras por uma questão familiar, então, seu caso, nada a ver. Então, como cristão, eu digo, então, Deus me chamou para esse lado. Legal. Porque assim, eu fiquei muito angustiado. Foi uma semana assim que eu lembro do meu irmão, que também estudava, e eu disse, eu preciso ir lá conversar com o pessoal da escola. Eu quero ver. E a escola abriu
as possibilidades para mim e eu comecei a aprender com os surdos, assistia às aulas dos professores. Então, antes, a época, a partir de 80 em diante é uma época. Antes era outra época que a gente chama de oralismo. Sinal. Era proibido fazer sinais. Por quê? Os especialistas, os logoterapeutas, ou ainda chamava de logopedistas, e os médicos, nem existia o fonoaudiólogo ainda, tá? 80 isso. 80, exatamente em 80. Eles instigavam, insistiam, dizendo que os sinais atrapalhavam o português. Então, o surdo tinha que colocar as mãos para baixo, ou às vezes era amarrado e tinha que falar. Então, você imagina aprender uma língua sem ouvir. Vamos aprender russo sem ouvir. Impossível, impossível. Hoje em dia, depois de estudos e pesquisa, a gente vê claramente isso. Mas não tinha noção à época. Então, a partir de 80, começa-se a usar sinais naquela escola. Só que não era língua ainda, eram sinais soltos. Uma coisa, casa, amigo, árvore, estudar, pronto. Mas os surdos aceitavam, queriam muito isso. E eu tive uma rápida ascensão. Realmente, eu vejo um sinal e guardo. É uma coisa assim, natural minha. E os surdos me convidavam para irem a festas de aniversário, por exemplo. E depois interpretar para o delegado, interpretar lá na saúde, no hospital, numa consulta, e assim ia, né? Então, assim, foi muito assim, muito solicitado. Foi anos de muito trabalho, tá dentro da comunidade surda. Associação de surdos, esse é o ponto fundamental. Muitas vezes, aos sábados ou domingos, quando possível, eu estava ali junto com os surdos na Associação de Surdos, que ainda hoje existe. Então, ali foi minha grande aprendizagem. Não tinha estudos, cursos a nível superior que nós temos hoje. Quer fazer letras libras? Tudo bem, pode fazer. 4, 5 anos, depende da universidade. E nós temos mais de 40 universidades no Brasil que têm letras libras, por exemplo. Ou tradução e interpretação. No tempo do Sander, quando começou, não tinha isso nada, né? Então, eu tenho formação empírica, a gente chama. Junto? Experiência, vai fazendo. Exatamente. Não, queria te perguntar, queria te interromper. Não, por favor. Me desculpe, às vezes eu vou fazer isso. Você falou que então, lá em 80, a hora que você começou a prestar atenção e tal, então os alunos vinham na escola. E iam porque não conseguiam avançar ou simplesmente... Não, eles vinham para a escola, os 2, 3, 4 grupinhos, usando língua de sinais. Certo. E na escola os professores não sabiam língua de sinais. Certo. E eles desistiam e iam embora. Não, eles assistiam a aula, professor, era aula regular, primeira a quarta série. Certo. Esta escola se tornou a primeira escola no Brasil a usar língua de sinais. E que nós tivemos, assim, fomos muito preconceituados como professor. Aquela escola que usa sinais, os surdos não sabem falar nada. Mas o que é aqui importante? É a linguagem e não é a língua. A linguagem em primeiro lugar. E aí nós temos uma diferença entre linguagem e língua. Se você não tem linguagem, ou seja, se o cérebro não tem como pensar, não existe língua. Então precisa ter acessibilidade a uma língua para desenvolver a linguagem e vice-versa. Então... Eu ia perguntar um pouquinho sobre isso. Então, a nível Brasil, era aí que começou... Isso, exatamente em Porto Alegre. Então, na prática, está indo um pouquinho além do que eu tinha pensado, e isso é ótimo, maravilhoso, mas assim, então, vamos começar daí. A nível Brasil não existia, e a nível mundo... Sim, já sim. Nós temos, especialmente a partir de anos 70, nos Estados Unidos, uma faculdade chamada Gallaudet College, que hoje é Gallaudet University, é uma universidade, e que eu tive o privilégio de estudar lá em 85. Que foi essa especialização? Foi essa especialização. Eu fiquei 1 ano e meio nos Estados Unidos. Uhum. E eu conheci escolas, eu conheci igrejas, claro, dentro do mundo cristão luterano, vamos dizer assim.
porque os meus orientadores eram professores de teologia, então nesse sentido. Sim. Mas eu tive a oportunidade de conhecer surdos em vários lugares, inclusive uma associação de surdos em Washington, na capital, que fazia regularmente visitas a clínicas com surdos que tinham deficiência intelectual. E isso, assim, fiquei assim, eu disse, caramba, que coisa. Não fala. Isso em 85. Quer dizer, era tudo língua de sinais já. Não se comunica e ainda tem mais dificuldade que isso ainda. Isto. Anos 74, 75, um famoso professor da Universidade Gallaudet, chamado William Stokely, ele, observando os surdos fazendo sinais, ele disse, peraí, isto ali é uma língua. Ele repetiu, isso é sujeito, verbo, predicado, objeto direto, e começou a fazer a descrição da língua de sinais americana, a gente chama de ASL, e isso foi um marco que explodiu o mundo afora. Claro que no Brasil chegou em 80, e muitas escolas aderiram à língua de sinais a partir dos anos 90, muito depois. Quer dizer, na verdade, a língua de sinais foi proibida no Congresso de Milão, na Itália, em Congresso da Educação de Surdos, em 1880, no verão de 1880. E foi proibida, a língua de sinais foi banida das escolas. Antes já existia, e tinha professores surdos, e a partir daquele ano, 1880, foi proibido. Os surdos não podiam ser mais professores de surdos. Olha a importância de identidade. Você é surdo, eu surdo? Ah, a gente tem... Então você é professor surdo? Quer dizer que eu também posso ser professor surdo? Identidade. Esse modelo que nós, ouvintes, nós somos da maioria, nós não percebemos a importância de ter modelos sociais, linguísticos, né? Então, foi essa grande reviravolta. E aí, a partir daí, então, começou a disseminar muito a língua de sinais. Claro que, como nos outros lugares, onde começou a língua de sinais assim, em prol do amor ao próximo, fazer nas igrejas, quer dizer, um grupinho que tinha às vezes um pai e uma mãe surdo, e o seu filho coda, o seu filho ouvinte, vamos falar sobre codas, que interpretava o jornal, as novelas em casa, ou alguma coisa lá na polícia, ou lá no delegado, ou lá no banco. E na igreja o surdo não tinha, participava, mas estava lá, não entendia nada. Então os filhos começam a interpretar, os filhos dos pais surdos começam a interpretar na igreja, e outras pessoas vão se agregando. Então, basicamente é isso, mundo afora. Os intérpretes começam a aparecer e se formar nas igrejas ou nas suas entidades religiosas, mas hoje em dia isto é um aspecto totalmente acadêmico, né? A gente vai conhecer e encontrar surdo na academia. Não, agora você usou um termo que eu achei bem interessante. Interpretar. Não, a Libras. Libras, qual que é o significado do nosso Libras? Isso. Libras é o acrônimo para Língua Brasileira de Sinais. Língua brasileira. Ou seja, é do Brasil. Se você for para Portugal, a língua de sinais é totalmente diferente. Se você for para os Estados Unidos, tem algumas coisas em comum, porque tanto ASL quanto Libras, não, a origem é França, língua de sinais francesa, né? Anos 1800, porque daí também nós temos a primeira escola de surdos, que é fundada por Dom Pedro II. Aliás, por que Dom Pedro II estava tão interessado? Pergunto para você, Paulo. Sei lá. Por que Dom Pedro II estava tão interessado na educação de surdos? 1857, Instituto Nacional de Educação de Surdos. Dom Pedro, com contatos com a sua família lá em Portugal, sondou aonde na Europa tinha educação de surdos. E descobriu na França. Então veio um professor surdo da França chamado Ernest Huet, 1857, fundou a escola, uma grande e linda escola, que até hoje ainda existe, é a única escola federal para surdos no Brasil. Rio de Janeiro? Rio de Janeiro é uma escola de referência, e
O primeiro diretor é surdo, Ernesto é. Agora, por que esse interesse por Dom Pedro II? Porque ele tinha um neto... Só voltando um pouquinho, na verdade, surdo continua sendo o termo correto? Isso, é o termo correto. O pessoal às vezes fala deficiente auditivo, aí as que é ruim. As pessoas têm medo de dizer deficiente auditivo. Então, assim, ó, dar nome aos bois, corretamente, sem medo. Tranquilo, surdo. O surdo gosta de ser chamado de surdo. Surdo. O sinal é assim. Não se usa a palavra mudo, não é mudo. Isso. Surdo mudo, não. Totalmente preconceituosa. E o mudo é o errado, então. Exato, o mudo corta, não existe. E o surdo sempre se expressa, ou através da língua escrita, ou através da língua de sinais. Quer dizer, existe expressão, existe comunicação, existe linguagem, pensamento, articulação, planejamento, etc. Assim como nós ouvintes, só que é tudo feito na língua visual. Né? E aí, um parênteses, existem dois grandes mundos linguísticos, praticamente os dois grandes. Eu podia entrar em outros menores, mas não. É a língua oral, as línguas orais, português, alemão, inglês, francês, africano, espanhol, que vocês imaginarem, podem conhecer das línguas orais, e o mundo das línguas de sinais. Então, Libras é uma língua de sinais. ASL, estadunidense, é outra língua de sinais. Língua de sinais francesa é outra língua de sinais. Língua gestual portuguesa é outra língua de sinais. Sáslia, língua de sinais da África do Sul, por exemplo. Ou Auslan, língua de sinais da Austrália. Então é realmente muito diferente uma da outra. Porque cultura, língua-cultura é um casamento indissolúvel e não existe uma língua sem cultura. E não existe uma cultura que você pode discutir sem uma língua. Você precisa dela. Então, são esses dois lados muito, muito importantes. Linguagem, língua, cultura. Essa parte da interpretação, eu acho que é interessante deixar bem claro, porque é uma sim. coisa que eu quero conversar com vocês, com você, Sander, e com quem está assistindo a gente. Mas o que é? Assim como outras línguas, não há uma tradução palavra por palavra. Não é diferente, não é? Vocês Correto. fazem uma tradução de pensamento, de significado, seria isso? Isso também, por exemplo, em inglês para português. Em português se diz happy birthday, né? Feliz dia de nascimento. Mas em português não se usa esse termo. Outro exemplo que eu dou, que é o mais corriqueiro, que todo mundo sabe, how old are you? Né? Quão velho você é? Como? Mas eu não faço essa. Que mal educado. Exato, que mal educado. A gente não usa esta ideia no português. Então, as línguas, elas não existe uma sincronia perfeita, não existe chamado tecnicamente de equivalência. Não existe. Existe uma tentativa de aproximação. Então, em português se diz feliz aniversário. O mesmo não se diz no inglês. A gente diz outro no inglês. A gente diz quando você nasceu. Então, feliz dia de nascimento. Em português é feliz data ou rememoração daquele dia, no nascimento. E a mesma coisa com a idade, né? Em português se diz qual a sua idade? Em inglês não se diz. A gente diz em inglês quão velho você é, o quanto você é velho. Em libras, olha só, quantos anos você tem? São esse exemplo vai ser bom para minha próxima pergunta. Vai. 4, 5 termos. Quantos anos você tem? Ou qual é a sua idade? 5 termos em português para uma frase, uma sentença. Em libras. Um símbolo. Só isso. Um sinal. Um sinal aqui no peito e expressão facial, que é a pergunta. Qual a sua idade? Então, assim como inglês, português, alemão, francês, espanhol, existe uma proximidade, não uma sincronia perfeita, uma tentativa de aproximação. Assim também as línguas de sinais. Elas têm um modo de ver, é um conceito, é uma visão das coisas. Então não existe uma coisa exatamente igual. Uma palavra, um sinal, uma palavra. Alemão aqui, português aqui. Não. Isso não existe. A gente sabe que não existe. Até porque, Sander, eu vou fazer perguntas de uma forma, apesar de eu saber a resposta, tá? Mais ou menos eu sei a resposta. Como que eles formulam essa frase na cabeça deles? Porque a gente
como você disse, né? Quantos anos você tem? Quantidade, quero saber quantidade de tempo de vida, né? Quantos anos... E a pessoa é você. É assim que a gente formula na nossa cabeça. Mas como eles não têm... você falou no começo assim... Eles não ouvem, eles não têm as nossas palavras, eles não têm a nossa lógica de formulação de frase, inclusive. Não é assim? Então, diferente, não é? A sua pergunta é tão padrão, muitas pessoas perguntam isso. E aí eu digo assim, como nós vamos aprender o russo sem ouvir? Quer dizer, para aprender o russo, que é um mundo, está na lista das línguas orais, sonoras, a língua portuguesa é uma língua sonora, oral, de tempo. Quando um fala, o outro cala. Quer dizer, se nós dois conversássemos aqui, tudo mistura, a gente não teria como compreender uma coisa Teria comunicação. separada. Não teria, exatamente. As línguas de sinais, elas são línguas visuais. Chama-se modalidade de língua visual e espacial. Olha que interessante. Se você tem uma mesa enorme aqui, com os surdos, um aqui, outros lá, todos sentados, eles se comunicam entre si, assuntos diferentes, e um não interfere no outro, desde que você olhe nos olhos, porque é o ponto de focal, sempre é o olho. Tem a expressão, que tem... Exato, a expressão. Então, expressão facial, expressão corporal e os sinais fazem parte do que chama de linguística, né? E ela é estudada, pesquisada em todos os níveis, inclusive pós-doutorado, coisas assim bem pesadas, linguisticamente falando, em todas as línguas de sinais. Então vejam só, quando uma criança surda, ela não tem acesso, ela é surda, ela não vai ter acesso a uma língua oral, a uma língua de som, porque o som chega, até pode colocar uma prótese, e aqui tem um grande mito, né, uma grande engodo, um grande erro, porque o mundo quer vender aparelho auditivo, a gente usa óculos e imediatamente nosso olho fica retificado, fica perfeito, você tem nitidez completa. O mesmo não acontece com aparelho auditivo. Isto é um erro, porque querem fazer o implante, querem monetizar. Obrigado pela palavra, eu ia dizer fazer dinheiro. Mas é isso. E os pobres das famílias, muitas vezes, não têm dinheiro e... Né? E vai dar efeito nenhum, dependendo do exatamente. tipo Por quê? Eu vou explicar. Do problema. O aparelho, ele traz todos os sons para o ouvido. Só que lá não chega... Existe o ouvido médio e o ouvido interno. E há alguma má formação ou algum problema, um acidente que aconteceu nesse ouvido médio ou interno e o som não chega no cérebro. Então não adianta, quebrou, queimou, estragou, não chega lá em cima. O que chega lá em cima no cérebro? Tudo. É o visual. Eu não posso confiar no som. Eu preciso confiar no visual. Então, assim como você e eu, quando era pequeno, a gente aprendeu com os pais falando, abre a porta, fecha a porta, vem aqui, vamos sair, vamos voltar para casa, essas coisas. Então, a gente aprendeu isso naturalmente, como ouvinte. O surdo, quando ele é exposto à língua de sinais desde pequeno, ele aprende todos os conceitos, todas essas percepções, esses conhecimentos naturalmente pela língua visual. Não há diferença, porque neurologicamente o espaço onde é feito a linguagem, desenvolvimento da nossa língua e linguagem é o mesmo, tanto língua oral quanto língua de sinais, no nosso cérebro. Mesmo espaço. Mesmo espaço, neurologicamente falando. Então, e aqui tem outro problema, vou fazer um parênteses para depois falar. Quando um casal tem um casal ouvinte, ouve, a gente chama ouvinte, que fala naturalmente em casa, o português, tem um filho surdo. Os pais, geralmente, têm preconceito com língua de sinais, porque o médico falou, porque o fonoaudiólogo falou, porque tem que aprender a falar, porque senão atrapalha a língua de sinais, atrapalha o português.
E isso é errado. Quando os pais descobrem que seu filho é surdo, imediatamente tem que aprender língua de sinais. E tem que levar esse filho junto para lugares que tem adultos surdos, onde tem crianças surdas, onde usa língua de sinais para desenvolver a linguagem. Depois da 7ª, 8ª, primeiro ensino fundamental, aí pode fazer uma inclusão, ou melhor, aí uma inclusão com intérprete. Mas aquela primeira fase inicial precisa desenvolver a linguagem, a língua. Agora, quando os pais são surdos e o filho nasceu ouvinte, a gente chama esse filho de coda, que é o filho ouvinte de pai surdo. Essa criança nasce naturalmente aprendendo língua de sinais. E com o vô, com o vizinho, ela ouve televisão, ela escuta o português e vai treinando, vai na escola aprender português com o seu professor. Agora veja, a relação de filhos ouvintes com pais surdos é muito natural. Os filhos, eles se comunicam 100%. Agora, quando é o inverso, quando os pais são ouvintes e o filho é surdo, os pais não aprendem língua de sinais. Já vem formatado. Claro que existem exceções. Parabéns a esses pais. Sandra, eu te interrompi e, na verdade, tá vindo tanta coisa legal que eu tô me segurando para interromper, mas tá muito legal. Você foi para os Estados Unidos, fez a especialização lá, aí, mas a graduação foi em teologia? Sim, a primeira. Por que a primeira? Eu tenho pedagogia. Pedagogia, já que então, você estava... Assim, eu depois de 10 anos como pastor ordenado, eu me rebelei. Não, eu me senti muito mais vocacionado para ser professor, porque meu pai foi professor. Embora tenha estudado lá no seminário, pedagogia, à época, hoje não existe mais, meu pai formado em 39. Eu fiz em Novo Hamburgo, na Unifevale, pedagogia. E já era diretor de escola também. Então, assim, eu sempre trabalhei muito mais com os dois pés dentro de uma escola do que dentro... Mais com ensino. Do que como mais religiosidade ou igreja. Eu me sinto muito bem. E eu sempre fui intérprete em várias situações, em muitos congressos. E aí começou a ser mostrada a língua de sinais. O Brasil começou a conhecer, ver a língua de sinais. Os surdos não conheciam. Eventos que tinha intérprete do lado. Claro que a época era 2, 3, 4 intérpretes, meia dúzia de gato pingado. Como é que a gente poderia ser intérprete num evento de uma semana, por exemplo, que era assim? Era um intérprete, 2 intérpretes. Desgastante. A gente morria, era terrível. Talvez é por isso que eu tenho tantas dores hoje nos meus membros superiores. Que durante 5 anos eu morei em São Paulo, capital. E eu fui intérprete do Roberto Pacílio Castilho, esse é o sinal dele. Engenheiro das telecomunicações. 5 anos interpretando para o Roberto todo dia na sala de aula. Claro que era um salário que eu podia me sustentar. E quando o Roberto se formou, eu vim para Maringá. Minha esposa é de Maringá e ela trabalha na mesma área, né? E foi por isso que a gente também se conheceu. Agora, eu fiz concurso para a UTF como professor de Libras, porque eu tinha um certificado do MEC emitido por um período de 10 anos, que se chama ProLibras, esse é o sinal, e que hoje em dia não existe mais. Hoje em dia, para você fazer um concurso, você tem que ter uma certificação de fluência. Nível superior. Fluência você vai ver depois, nas provas. Tá. Provas práticas. Tem que ter o nível superior mesmo. Isso. A minha época não tinha. Quer dizer, a minha geração terminou aqui, e eu tenho muitos colegas, inclusive na UTF, que tem esse ProLibras, mas que não tem o certificado de nível superior. E depois no mestrado e no doutorado foi na área da educação especial. Educação, linha de pesquisa e educação especial. E em ambos os lados eu pesquisei CODAS, que depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre, que são os filhos ouvintes de pais surdos, são ouvintes que aprendem a língua de sinais por primeiro, é a primeira língua, L1, a gente diz, L1. E então eu me sinto muito à vontade, eu gosto muito desta área da educação especial.
E aqui na UTF, além de Libras, eu também ministro uma aula, uma disciplina que se chama Educação Especial e Inclusão Escolar. Então, para os alunos da licenciatura em Química e outras licenciaturas que ainda vai ter, né, que vão abrir, então, para que haja um olhar mais inclusivo, um olhar mais respeitoso, de de acolhimento para as pessoas que são diferentes. Não, você A comentou, gente chama PCDs, pessoa com deficiência. você comentou que em casa um pai com um filho surdo já tem uma dificuldade. Imagina essa pessoa que chega num lugar que não tem, né, esse carinho familiar, que não tem esse cuidado familiar numa universidade, né? Não há essa inclusão, não há um projeto nesse sentido, não há um pensamento, né? As barreiras são enormes. Sim, Paulo. O Brasil é um país top no item de legislação em relação à acessibilidade e inclusão. Isto a gente tem que tirar o chapéu e nós somos privilegiados a nível mundial. E em execução? A prática é outra, né? A fala... Legislar é uma coisa. É muito bonito falar, tem muitas leis. Olha só, Libras foi oficializado como língua e reconhecido em 2002, 24 de abril de 2002. E nós já fizemos 22, exatamente. Fizemos 20 anos esse ano, sempre no dia 26 de setembro, que é o grande... Não, desculpa, dia 24 de abril. Dia 26 de setembro é o dia do surdo. E aí existe o decreto 5626 e existe muita legislação sobre inclusão. Por exemplo, a LBI, Lei Brasileira da Inclusão, de 2015. Quer dizer, não vem agora, isso já vem de muitos anos para cá. Então, nós temos uma estrutura legal, de legislação muito bem organizado e o nosso problema sempre é a prática, vamos dizer assim. Então, existe, na nossa universidade, por exemplo, é legislação que em todas as universidades públicas tem, ou geral também. Públicas ou privadas, né? Tenham intérpretes, profissionais intérpretes de internet. Então, na universidade aqui, por exemplo, nós temos intérpretes. Todos os campi da UTF-PR têm intérpretes. Alguns mais, outros menos. E o nosso problema, no momento, é que nós não temos uma forma, um caminho, uma estrutura, um acesso para que alunos surdos do ensino médio possam entrar à universidade. O Enem, por exemplo, não é acessível para eles? Mas daí falta toda a questão do ensino médio. Que não prepara para o Enem no formato deles. Exatamente. É tão exigente o Enem, ou como é que é? Coeficiente. A nota de coeficiência é tão exigente para que o surdo sempre perde, não consegue entrar. Aí nós estamos indo antes, quer dizer, sim, o ensino fundamental, o ensino médio. Deveríamos ter, sim, mecanismos de acessibilidade para que o surdo possa aprender e se manter na universidade. Nós temos intérpretes, mas não tem surdo. Por exemplo, aqui em Campo Mourão. Eu lamento muito essa questão. Isso incomoda, porque você fala uma coisa e não consegue, né? Você se sente desse tamanho numa montanha de questões. A minha pergunta seria, nós temos aqui na UTF, hoje, se nós precisarmos um aluno surdo vier, nós temos como atender ele? Sim, nós temos. Se você conhece alguém surdo que quer fazer uma universidade, Campo Mourão é uma opção. Exato. Assim como outros campi da nossa universidade são opções, né? Qualquer curso, né? O intérprete precisa, ou a intérprete, então vai atuar na sala de aula, naquele curso, junto com aquele aluno surdo. Eu ia ficar muito feliz em ver essa acessibilidade e essa inclusão, acessibilidade mais teórica, tá? Inclusão é mais prática, tá? A gente fala tanto em acessibilidade, mas
Se você compreender a acessibilidade, você só vai fazer a inclusão se compreender a acessibilidade. E a inclusão em si é um passo depois. E tem mais uma questão aqui que ficou para trás, Paulo. A questão da interpretação e tradução. Geralmente, as pessoas entendem como intérprete ou interpretação quando você ouve e passa por uma outra língua, quando você vê e passa por uma outra... Eu vejo um surdo palestrando, um professor surdo, dando aula de engenharia eletrônica, por exemplo, por que não? Ou química, por que não? Do meu ponto de vista, de 42 anos de experiência na área, o surdo só não poderia ser regente de coral ou de orquestra, né? O resto o surdo pode ser. Até telemarketing é tudo visual, né? As conversas não é mais pelo ouvido, né? Tudo visual, escrito, é possível. Então, profissões como regente de orquestra, coral e tal, aí sim o ouvido é 100% necessário, né? Ouvido absoluto, preferencialmente. Caso contrário, o surdo pode fazer qualquer coisa, a não ser se você me prove o contrário. Esse é um desafio, viu, Paulo? Para você e para os nossos espectadores aí. Eu te provo o contrário, você está falando, Beethoven no fim da vida era surdo. Exato. Ele, pela vibração, ele, como você disse, ele não processava mais, E provavelmente. memória auditiva, Mas ele conhecia o som, exato, Mas mesmo não ouvir. É um ponto fora da curva. Que loucura, era. É um ponto fora da curva. É diferente. E aí tradução, a palavra traduzir, tradução, Isso, tradutor, é quando você tem um texto, sei lá, um livro em inglês ou outra língua, e você vai passar para o código do português. Isso é tradução, traduzir, tradução, tradutor, né? E a gente usa tradutor-intérprete, ou mais especificamente, TILS, T-I-L-S, tradutor-intérprete de língua de sinais. TILS, T-I-L-S. Certo. LS é o que a gente chama de língua de sinais. Intérprete sempre é na hora. Entendi. Você não tem como pesquisar. Pera, não bem essa. Deixa eu procurar essa sinal no dicionário ou numa concordância. Pensa que o tradutor é um que traduz do inglês num romance, o Harry Potter, sei lá o que, para o português. Isso leva meses, anos, às vezes, né? Depende a disponibilidade e a fluidez desse tradutor. Enquanto que o intérprete, a pessoa fala inglês aqui e a outra pessoa imediatamente passa para outra língua. Ou o palestrante surdo faz língua de sinais e o intérprete está na frente dele, pega o microfone e passa para o português ou para qualquer outra língua. Ou duas línguas de sinais. Acontece muito isso nos congressos. Olha, claro. 4, 5, 10, 20 línguas de sinais diferentes. Sim. Alguém tem que passar por uma língua, preferencialmente passa isso para o inglês. Por isso a importância da gente saber inglês, porque você usa Libras, inglês, Libras, por exemplo. Né? Entendi. É um mundo, para mim isso é fascinante. E nesse sentido, que é um mundo fascinante para você, eu acho que na nossa conversa o pessoal deve estar entendendo que, primeiro, você acabou indo para essa área como uma vocação, um dom, um chamado realmente, porque alguém que não tinha nada a ver com a história, Nada. Né? Como eu falei, a maioria das pessoas que eu conheço acabaram aprendendo a língua por uma necessidade familiar, né? Alguma coisa nesse sentido, você não tem nada a ver com isso. Foi simplesmente por estar num ambiente que tinha essa necessidade, alunos com essa necessidade, você teve aí, né, você se colocou no lugar dessa pessoa e começou a estudar e começou a ativar mais. E nesse sentido que você está inserido muito culturalmente, você não está só preocupado em fazer interpretação, você não está só preocupado em fazer, em dar aula de Libras. Você dá para ver na sua fala que você está preocupado em incluir, em trazer, não sei se é trazer ou abrir, porque o que acaba acontecendo para o surdo, eu imagino, né? Eu me imagino pensando se eu for, como você falou, vou à Rússia, vou para o Japão, como é que vai ser? Você fica excluído, inclusive, culturalmente. Isso.
E aí eu vejo que você trabalha nesse sentido, não é só tradução, não é só dar aula, não sei o que, você trabalha de forma a incluir culturalmente essas pessoas. Teve alguma coisa a ver com isso? Você já falou várias vezes desse termo CODAS, né? E o professor Sander, ele escreveu um livro sobre isso, né? Os seus mestrado e doutorado girou em torno dos CODAS também, ou doutorado? Uma coleção. Este primeiro livro, CODAS, é a tese. Literalmente a tese transformada em livro, reescrito e a apresentação. Sim. Muito trabalho. Mais velho. E pro ano que vem vai ter outro, que vai ser do mestrado, que foi um outro foco. Porque eu comecei estudando CODAS a partir dos pais surdos. Então vamos pais surdos olhando para os seus filhos. Vamos de novo. CODAS é um anagrama novamente, que para ficar registrado, às vezes você já falou, mas eu não lembro. CODAS é inglês, é Children of Deaf Adults. Literalmente, num bom português, são os filhos ouvintes de pais surdos. É isto. Eles crescem bilíngues. Naturalmente aprendem duas línguas, L1, Libras, L2, português. Devido a provavelmente essa questão cultural, devido ao termo que está na moda aqui na UTF, o ecossistema dos surdos, eles acabam casando entre si. E como às vezes não é uma predisposição genética, os filhos nascem ouvintes. E são essas crianças que você fez o estudo. Que hoje não são mais crianças, às vezes, são adultos. Isso, são adultos, olha só. Gente que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, CODAS, mas eu digo assim, o surdo necessariamente não casa com o surdo. Não necessariamente. Eu conheço muitos casais que surdo e ouvinte casam e vivem bem ou não, né? Porque tem a questão cultural, tem um monte de especificidades, porque o surdo vai desconfiar sempre do ouvinte, o ouvinte vai desconfiar do surdo. Tem essa questão. Mas antes disso, quero especificar a importância da cultura na língua, ou da língua na cultura. Não existe uma coisa separada. Você não pode aprender inglês sem uma perspectiva cultural de uma determinada sociedade nesse mundo. Ou pelas lentes da Austrália, aprender inglês, ou pelas lentes da Nova Zelândia, ou pelas lentes de algum país da África, ou pelas lentes do mundo europeu, ou dos estados, dos países da América do Norte. Então, claro que você pode aprender inglês aqui no Brasil, aqui na UTF mesmo. Mas este professor tem um olhar, tem uma visão, tem uma cultura, um pé, pelo menos um pé, né? Em alguma dessas culturas, onde as sociedades majoritárias falam aquela língua. A mesma coisa, português. Eu quero aprender português. Eu sou alemão, eu quero aprender português. Mas espera aí, você vai aprender português pelo viés brasileiro, europeu, Timor-Leste, Ilhas da Madeira, Funchal, ou de Macau, da China. Olha só um chinês falando português. Que coisa interessante. Então, é a cultura, isso chama-se cultura. Então, português não existe um padrão, porque português tem muitos sotaques diferentes. Tem formas diferentes de entender, de compreender, né? Angola, Moçambique. Eu tive o privilégio de estudar junto com o angolano, lá em Marília, no meu doutorado, e ele trazia, assim, os termos tão diferentes. Isso significa aquilo, aqui é no português do Brasil, lá o português é diferente. Mas era o mesmo português. Claro que existem muitas palavras que a gente entende, mas um outro tanto que a gente não entende, porque cultura é diferente. E aí, língua de sinais, vamos trazer isso para CODA, para os filhos ouvintes de pais surdos. CODA também é tido quando o pai é surdo, a mãe é ouvinte. Ou quando a mãe é surda, quando um dos pais Eu achei que era surdo, usuários de uma língua de sinais. Então... Porque o CODA se diferencia, essa especificidade, essa uniqueness, essa singularidade do surdo, do CODA, é língua oral e língua de sinais. Duas modalidades, auditiva e visual. Ele cresce nesse meio naturalmente. Por exemplo, se o casal é surdo e ouvinte.
o coda olha para a mãe, que é surda, e faz sinais, e olha para o pai, termina a frase, a sentença, falando português. Por exemplo, eu já vi isso. E também nas outras línguas. Eu tenho um comadre, compadre, que moram na Alemanha, e que as filhas, são 3 filhas que eles têm, eles falam português em casa, a mãe fala mais português, o pai fala mais alemão, mas são 2 línguas comuns em casa. Só que quando a filha olhava para a mãe e falava português, olhava para o pai e terminava a sentença na outra língua. Então, isso acontece com codas também. Aí, a grande maioria dos casais surdos vão ter filhos ouvintes, com exceções entre 5 a 10% menos. Entre 5 a 8%, 3 ou 4% que os pais surdos, os filhos vão ser surdos. Mas daí a língua é em comum, todo mundo usa língua de sinais, né? Então, e dentro desse universo coda, existem especificidades, mas um monte. Por exemplo, quem é neto de surdos, quem é sobrinho de surdos, tem essas agremiações ou essas associações. Existe uma associação internacional de codas e que eles fazem encontro de 4 em 4 anos, uma vez aqui, do outro país, tal, onde os codas do mundo todo vão, né, e vão se encontrar para se identificar. Mesmo que a língua de sinais seja diferente, mas eles se identificam nesse quesito. Meus pais também são surdos e usam língua de sinais. A forma de absorção, voltando para a ideia de cultura, ela vai ser diferente. Sim. Né? E aí, você tendo uma pessoa, como você disse, que cresce desde pequeno, que são esses codas, eles crescem desde pequeno, eles devem aumentar, deve ser não vou falar serviço, mas sei lá, deve ser muito bom para o pai ou a mãe surda ter um filho que cresce. Não há no seu estudo, você conseguiu fazer sim. esse tipo de observação? Sim, não observa. E não. Sim e não. Sim para os pais surdos. Vamos lá no banco conversar com o gerente, você é meu intérprete. Filho, às vezes criança. Vamos lá no médico que eu tenho uma consulta. Aquela criança não tem... Responsável, se torna responsável. A precocidade forçada, maturada, ou um coda escreveu, eu perdi minha infância, assim como, né, catarse, interpretando para meus pais. Era no banco, era lá na escola, não sei o que. Eu nunca... Os meus primos, que não tinham pais surdos, eles brincavam lá fora, nas festas da família. E eu tinha que ficar dentro da sala interpretando coisas dos meus pais para os avós, porque os avós não sabem língua de sinais. Ou vice-versa. Ou eu queria brincar e meus pais diziam, fica aí, eu quero ver esse jornal aqui na TV. O que está falando? Então, é uma infância perdida. Eles mesmos, os codas escrevem sobre isso. Ou ainda imagina você ligar para um médico ou falar com um atendente, ou fazer uma compra, uma coisa pela internet, ou... Internet não. Internet hoje em dia o surdo é muito independente, mas assim, no passado, há poucos anos atrás, tinha que ligar para um determinado local e a criança explicando as coisas e nem sabia usar as palavras. Ou você deu o exemplo do médico. O médico fala, você está com problema na tireoide. Onde é tireoide? Como é que é tireoide? Que é tireoide, tio? Olha só, o negócio é complicado. Ou ainda, que muitos me falaram isso, no dia de entregar o boletim da escola para os seus pais, a professora chamava quem para falar para os pais? Chamava o próprio filho, a própria filha. E a filha toda constrangida lá. Imagina, a sua filha não está estudando, não está entregando a tarefa, chegou atrasada. Aí a mãe, mas como? Eu não sabia disso. Eu fico imaginando se fosse o Sander. Ele ia falar assim, a professora falou que eu estudo muito bem. Então, isso também aconteceu, os codas invertendo o discurso da professora para não levar bronca dos pais. Então, nesse sentido, os pais, né, têm intérprete sempre. Mas, por outro lado, Hoje tem. Não.
quando os codas são solicitados pelos pais. Ah, tá. Toda hora. Esse é o lado bom. Mas o lado ruim é o seguinte, os codas não têm muitas vezes, um tempo disponível para eles. Ou dizer assim, mas eu não sei isso, eu não quero interpretar lá. Quer dizer, sempre está interpretando, sempre é um mecanismo de mediação entre esses dois mundos, surdo-ouvinte. Até um coda disse assim, quando eu via que surdo vinha lá em casa, eu me escondia, eu ficava escondido e não aparecia. Ou fugia de casa e ir lá atrás da árvore, lá onde se jogava bola lá, no meu bairro, lá no campinho, né? Na peladinha lá que jogava futebol lá, e que os surdos então não me achavam, então eu ia embora, porque eu sempre tinha que interpretar para eles. Então tem essas questões que a gente não se dá conta. Verdade. Né? Não se dá conta. E outra coisa, os codas têm um olhar próprio, muito diferente dos pais. Então esses dois, o mestrado e o doutorado do mestrado mostra os pais olhando para os seus filhos e falando. E no doutorado, os filhos olhando para os pais. E eu encontrei pais maravilhosos, pais estudados. Até o meu colega Roberto Alves, ele é professor de Libras da UTFPR, de Londrina. Ele foi um dos entrevistados. O Roberto e a esposa dele, a Elaine, pessoas sensacionais. E são pessoas estudadas, vamos dizer, evoluídas, abertas. Assim como as pessoas da sociedade, né? Então, às vezes você tem mais fácil acesso, às vezes tem mais difícil acesso, mas são as coisas do ser humano, da vida, né? Depende o quanto de informações e conhecimento essas pessoas tiveram ou não. Conseguem alcançar, né? Às vezes não tem como, né? Ou às vezes tem que começar a trabalhar muito cedo, então não tem acesso à educação, não conseguiram fazer uma faculdade, ou nem um ensino básico. Então, tudo isso é a realidade, né? Da nossa sociedade, especificamente, vamos manter aqui no nosso Brasil. Você deu um gostinho do livro, falou aí de um ponto, não sei se é um ponto negativo, para você foi tudo, foi coletar dados, informações. Sim. Um lado negativo foi isso, que a criança, eu acho que dá pra pensar que a criança ganhou uma profissão desde criança. Nunca se deu conta. Não é? Sim. Não é, porque ela acabava ficando presa. Uma boa parte dos codas vai, depois da formação, atuar ou como professor de Libras, ou como intérprete, ou com alguma área ligado à língua de sinais. E daí, no seu livro, no fim, você contou uma situação que foi ruim para a criança, né? Esse amadurecimento precoce, às vezes perda até da parte da infância. E teve casos positivos? Sei lá, alguém gostou, se sentiu... Como é que foram? Só teve mais... Sua conclusão caminhou mais realmente para ser um negócio que mais... Sem spoilers, que eu quero que o pessoal lê seu livro, né? Mas... O livro download de graça, pode fazer, baixar de graça pelo portal da editora Ararazu. Vai ter depois, nós vamos fazer um link. No sim, final a gente faz um convite para eles tranquilo. E coloca. Está em PDF e... olha, nós estamos numa sociedade preconceituosa, essa palavra, uma sociedade de exclusão. Uma sociedade exclusivista. Exclusivista é a palavra certa. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Eu digo isso sentado numa boa. Eu digo isso o domínio com segurança. Tá? Né? Nenhum dos codas disse assim, minha vida sempre foi maravilhosa. Não. Se a nossa vida, quando éramos piá, correndo, gurizinho para lá e para cá, foi difícil, muitas vezes, muito mais, os codas tiveram dificuldades, tiveram entraves, tiveram limites, se sentiram preconceituados. Uma coda, na entrevista, disse, no primeiro dia de aula,
Minha mãe me levando para aula, para a escola, toda feliz. Essa criança percebeu olhares outros, quer dizer, olhares preconceituosos. Lá conversando com a mãe. Porque estava conversando com a mãe, naturalmente. Aí a filha pediu para a mãe, mas por que estão olhando para a gente? A mãe já sabia, Surda. já tinha uma visão. A mãe surda, usuária da língua de sinais, com uma visão futura, uma visão avançada, disse, é porque você sabe duas. Eu sei duas o quê? Duas línguas. Você sabe língua de sinais e sabe falar português. E ela disse que a escola foi muito dura com ela. E eu vou contar um caso. Conte. Que tudo aconteceu. Olha como são as coisas. Eu, logo no início, quando entrei no TF, em 2013, me foi a pedido de uma professora do município aqui de Campo Mourão. Me foi solicitada uma visita à sala de aula dela, porque ela tinha 2 alunos, eu não sei, surdo, ouvinte, às vezes falava, às vezes não falava, aquelas coisas assim, e a professora não sabia. Ela falando isso pra você? Isto, ao telefone. Quando eu cheguei nessa escola, aqui em Campo Mourão, olha que maravilha, eram crianças do, se não me engano, maternal 2, maternal 3, sei lá, o jardim. Eram 4, 5 anos de idade, correndo lá e tal. Eu entrando em contato com a turma, com aqueles dois, me dei conta que eram codinhas. Codinho. Eram 2 crianças que os pais eram surdos, primos, e que estavam na mesma escola. E aí, foi aí que eu comecei um projeto de trabalho com os pais, trabalho com os alunos em sala de aula, de trabalho com os professores. Foi muito maravilhoso, eu achei maravilhoso. E aí, então, foi que, depois no mestrado, quando a professora disse, eu não quero saber de intérprete, isso é uma crítica, eu disse, então vou fazer sobre codas, porque eu sabia a minha referência. Não é qualquer um que consegue fazer ou que pisa, porque fazer estudos de coda, pisa em ovos, tem que ter muito cuidado, porque pode machucar vidas, e a gente não quer, justamente o contrário. E eu preciso ser melhor hoje do que fui ontem. Eu preciso incluir, eu preciso ter essa sensibilidade, essa conscientização em relação ao outro. Claro, especialmente na minha área, educação especial. Então, foi muito bacana. Eu comecei, foi aí então que eu comecei a pensar e articular essa questão. Não foi fácil porque literaturas são poucas e a literatura são, eu tive muitas vezes, às vezes 1 ano eu esperar um livro chegar de outros países desta área, porque é pouco escrito, pouquíssimo escrito. E então, por isso eu me senti assim, no dever e também na honra, neste todo esse respeito em relação aos codas e de escrever, de pesquisar e escrever sobre, né? Então, aqueles codas, aqueles pequenos 2 codas primos aqui, mas a época era da escola do município, eles se sentiram tão felizes quando eu comecei a trazer língua de sinais, ou alguns sinais para a turma toda, os professores também aprendendo, os pais entendendo a importância. Aliás, as nossas escolas no Brasil não estão preparadas para receber codas. Os professores nem sabem, nem percebem quem é coda e quem não é coda. Não é culpa dos professores. É uma questão de sistema. Mas é importante a divulgação falar disso, porque os nossos filhos podem ter codas de repente como colegas na sala de aula, e a gente nem sabia disso. Ô Sander, eu estava conversando com o pessoal lá do departamento, e eu estava explicando para eles, na verdade, muita gente não sabe disso. Eu tenho um convívio com certas pessoas que trabalham com Libras, e Sim. amigos em comuns, inclusive. Sim. Né? E eles não sabem disso. Ué, mas para que precisa de intérprete? Bota a legenda que eles vão ler. O pessoal não sabe Boa disso. pergunta. O pessoal não sabe disso, explica para eles. Isso é outra coisa. A legenda talvez hoje bem um pouco complicado. mais. Hoje é um pouquinho melhor, porque o Isso, surdo estudou e tal. É. Mas a legenda em si, ela é muitas vezes falha.
O surdo não consegue ler a tempo suficiente, ler entre aspas, Os que sabem ler. raros que sabem ler. Poucos que sabem. O pessoal não É sabe. tão rápido, porque a comunicação oral é tão rápida que a língua de sinais tem um outro tempo. Então, as legendas são falhas, não funcionam. Não, para quê? Uma outra vez consegue acompanhar, mas é tão rápido a fala que as legendas... A gente começa a ler uma palavra, já está no fim e sumiu. Não consegue chegar ao fim. Então... Lembra que ele já falou, não é uma tradução palavra por palavra. Não, então a legenda muitas vezes não É. vai nem fazer sentido ali, dependendo Exatamente. do... Enxergar a imagem que está acontecendo, ler, interpretar. Ó, eu vou contar uma história de um centro de legendagem internacional no Canadá. Eu interpretei a palestra de um dos diretores desse centro. Um baita centro poderoso à época, anos 90. Olha aqui, ó, anos 90. Eram filmes que eram trabalhados montados com legenda especial. Então, cada personagem principal, protagonista, os principais, assim, que apareciam no filme, as cores eram sempre as mesmas. Quando aparecia alguém bater a porta, ou um telefone, aparecia um sinalzinho do telefone em cima, embaixo, no canto. Era um negócio, assim, visual, assim, ficava assim, ó, que maravilha isso, inclusão total. Só que não foi. Só que não. Morreu, o centro nem existe mais. Fechou. Eles não sabem ler. Por quê? Não funciona, não tinha nossa. como quer dizer, pôr para vender ou publicar isso, porque não servia, né? Você chutaria uma porcentagem de quantos dos surdos sabem ler português? Ler português. Chutaria um valor? Não, nunca Eu pensou. não chutaria, eu Não faria chute, uma não coisa chute. errada. Eu tenho até medo de dizer, mas assim, Não chute. pouquíssimo. Eu né? já entendi que é De isso, novo, muito pouco. como é que a gente vai aprender o chinês, mandarim, sem ouvir o mandarim? O que acontece com as línguas sonoras, as línguas orais? A mesma coisa. A gente precisa aproximar elas falando até você chegar perto a pronúncia. Uhum. Se você não ouve aquela pronúncia, como é que você vai falar aquela pronúncia? Como vai falar aquela palavra? O próprio birthday. Quem de nós sabe dizer birthday? Birthday. Vou nem É tentar. difícil esse som fonético, esse fonema na língua portuguesa. No inglês, ok. E assim também alemão, francês, língua de sinais. É uma outra história. Então a língua de sinais ela é visual. E você aprende a língua de sinais vendo, repetindo, fazendo igual, não ouvindo. Uma palavra de casa é casa. E aí já perdeu. Você tem que tentar descobrir o que é isso aqui, através da língua de sinais. Aí você vai lá, mostra o telhado. No Brasil, casa é assim. Só que em outros países, casa não é assim. Porque existem culturas diferentes. Tem lugares que as casas não são assim. Tem casas que são assim, redondas, são em planas. No Peru, por exemplo, ou em tendas, como nos outros países de deserto. Então, assim, isso é cultural. Então, a casa tem o mesmo conceito, mas a representação, aí a gente chama signo, ela é diferente em cada língua. É muito legal. Eu vejo muito você conversando e eu vejo que é uma cultura, eu vou adicionar aqui na sequência, à parte, é uma cultura à parte, que eu fico como um elogio aqui para você, que você está tentando trabalhar, eu vejo como principal centro do seu trabalho essa conexão. Isto. A conexão, Eu queria porque mencionar isso. Você, como eu já falei isso várias vezes aqui hoje, você não está preocupado em traduzir, você não está preocupado em dar aula de Libras. Para mim, a visão que eu tenho do seu trabalho é que a sua principal foco é a conexão, é juntar esses dois mundos da forma que for possível, né? Nem tudo vai ser possível. Porque a língua, assim, se você não fala, se você não usa a língua em 2, 3 dias, você esquece. A minha turma, de uma semana para outra, esqueceu o sinal de amigo, por exemplo. Como que vocês esqueceram? Quarta-feira. Sábado, esqueceu? Caramba! Se eu ficar
nessa amargura, porque língua tem que falar todo dia. Se você não fala português todo dia, você esquece o português, né? Exatamente. Inglês, assim, além de mostrar a língua, né, a Libras em si, eu acho muito importante falar um pouco de cultura, de fazer conexões com coisas da sociedade, coisas da legislação, coisas de preconceito. Então, assim, isso alerta, isso chama... Assistir filmes, por exemplo, eu peço para os meus alunos assistem determinados filmes que valem tarefas que nós vamos trabalhar em sala de aula ou virtualmente, porque minhas aulas também são online. Registrados. É isso. Então, é muito legal, porque os alunos dizem, puxa, mas eu não imaginava isso. Não adianta só o professor falar. Então, essas coisas de prática, bem de prática mesmo, de mostrar e de apontar coisas da nossa sociedade, nossa realidade de hoje. Os filmes, tem muitos filmes que mostram, isso ajuda muito ao conteúdo e para trazer uma visão sobre mais aberta, né? Uma visão consciente de respeito, de acolhimento, de acesso, de inclusão, né? As palavras-chave. Sander, a conversa está muito legal, mas vamos caminhar para o final. Então eu vou aproveitar, inclusive, esse tema aí que você está falando de livros. Dá uma dica de alguns livros ou não, filme, eu não vou exigir que você leia, não. Dá uma dica de filmes. Eu vou depois na edição, eu coloco lá a capa do filme. Sim, tem 2 filmes sobre codas que surgiram, e não sei se... Eu fiquei muito feliz porque me ajudou muito no meu trabalho de pesquisa. O primeiro é um francês, 2014, se não me engano, a família Bélier, e onde os pais são agricultores, tiram leite da vaca, e tem uma filha, eu esqueci o nome, Robbie, não, Robbie é outro filme, é uma filha coda, são um casal de filhos, que o menino é surdo e a filha é ouvinte. E ela, então, tem que fazer os trâmites e levar os pais para ajudar, para cá, para lá, cá. Muito interessante. E ele está livre no YouTube, né? Há 2, 3 anos atrás, ainda não, mas agora já está aberto, download, de graça, acessível no YouTube. E um outro filme, 2021, ano passado, Coda, também é Coda, chamado Estadunidense, 2021, onde a família, eles pescam em alto mar, peixe, aquela coisa toda de cheiro e tal, e a Coda, Robbie, ela quer estudar música. E olha só, um mundo de sinais, um mundo de silêncio, um mundo da língua de sinais, e de repente essa Coda diz assim, não, eu me sinto chamada, eu quero ver eu quero estudar música, e música precisa do ouvido, né? E acontece então essa saída para fora, para ela, para a vida dela, para a jornada, tal. Qual é o nome desse? Coda. Coda. Só Coda. Esse é Coda. Eu passo os 2 links. Esse, eu não sei, eu acho que só tem no Netflix ou no outros, esse streaming. Eu comprei para que os meus alunos pudessem ter, porque é um assunto que eu acho muito legal e a gente, pelo menos uma aula, a gente discute sobre Coda, porque a gente nunca se dá conta que, puxa, mas se meus pais fossem, teriam sido ou são surdos, claro, a primeira língua de sinais, a primeira língua deste filho é língua de sinais. Então, a gente tá assim tão padrão que tudo é português, né? E na verdade não. Então, esses 2 filmes por excelência. Mas existem outros filmes muito bacanas, mais antigos. O Mundo do Silêncio. Eu tenho uma lista de filmes que agregam, que eu chamo e que eu passo para os meus alunos. São filmes das várias áreas da deficiência. Mas esses da surdez, por exemplo, Filhos do Silêncio, sensacional. E o Seu Nome é Jonas, sensacional. O Mundo do Silêncio, A Música do Silêncio, Piano.
Aí só para citar Excelente. alguns. Eu vou na edição, eu coloco eles, vou botar os links que a Eu gente mando para encontrar. você. Me ajude. Obrigado. Claro, Muito, tá? ótimo. Eu acho super bacana a gente ver, não é só filme triste, tem coisas bacanas. Aliás, eu não Tem de gosto de Vitória filme também. triste de chorar, não gosto. Mas são filmes da realidade e acho que aguçam a nossa sensibilidade e faz com que você tenha um olhar outro em relação às pessoas com deficiência. Às vezes, quem está assistindo lá nem sabe dessas Sim. dificuldades, nem sabe, Sim, né? nem imagina. Assim, não, deve ser difícil, mas a que nível, a que... Isto, é. Qual é essa dificuldade? Não tem ideia. Não tem ideia. Não sabe É como- verdade. Só que eu deixei aqui de padrão uma perguntinha. O cara que se faz Libras ou... Como é que tá de trabalho para isso? Eu diria muito requisitado hoje em dia. Requisitado? Muito requisitado. Porque a legislação exige, por exemplo, se um surdo vai... Desculpa. Se um surdo vai fazer um processo em qualquer nível, em qualquer advogado, secretaria ou autarquia de alguma área pública, municipal, estadual, federal, ele tem direito a intérprete. Até hoje em dia nem se faz, olha só, nem se começa um processo se não tem intérprete. Universidade. Eu quero estudar universidade, quero fazer curso, eu vou fazer física, quero estudar física. Por que não? Né? Tem que ter acesso, tem que ter acessibilidade. Então, a pessoa, o intérprete, acesso. Inclusive, existem alguns aplicativos de tradução e interpretação, mas são limitados porque são avatares, são inteligência artificial, e eles não conseguem entender o que é cultura, né? Então, fica muito limitado. Mas precisa ter uma pessoa que tem que estar junto, interpretando. Então, o campo é cada vez mais muito abrangente. O que há dificuldades é essa questão, quem paga o intérprete? Ou se a questão tem que fazer isso de graça? Quem paga o intérprete numa universidade pública, por exemplo? Isso já está... Aliás, muitas universidades públicas desse Brasil não têm intérprete, não contratam intérprete, não tem concurso para intérprete. E as universidades particulares, o que muitas vezes dizem? Muitas vezes, por força da lei, eles contratam intérpretes. Ou muitas vezes, o próprio surdo tem que contratar intérpretes, né? No Rock in Rio, isso foi assim, um outro ponto assim, diferente. Muitos shows do Rock in Rio, eu não ia conseguir interpretar isso, mas intérpretes assim, totalmente caracterizados, obrigado, piercing, tatu, roupa esquisita, legal. Que pra mim é esquisito, mas isso é eu, tá? Isso eu venho de uma outra background, todo o contexto, mas eu acho fantástico. Eu não conseguiria interpretar com aquela capacidade que eles interpretam, aqueles shows todos. Então, isso é uma coisa assim que surgiu muito esse último Rock in Rio. Acho que foi em julho, agosto? Nem sei. Foi apenas, acho que foi a menos. Foi? Um mês e pouco agora, né? Então, e a gente vê intérpretes em turismo, intérpretes nas igrejas. Aliás, foi lá onde os intérpretes começaram. No mundo todo, os intérpretes começaram nas igrejas, nas suas igrejas, pelo bem do próximo, tá? E hoje em dia, então, essa questão de aprender tradução e interpretação está no nível das universidades. E isso é muito bom, porque isso mostra, traz visibilidade da Libras, traz visibilidade. É um novo profissional, né? Que legal. É isso. Eu também vejo dessa forma, mais que conforme eu digo, o pessoal da cultura surda, eles começam por outros meios querer cada vez mais atuar, como você disse, em toda a profissão, em toda... esse acesso abre a porta para e outra também, coisa, né? Os intérpretes estão se especializando. Então, por exemplo, eu tenho um curso superior de tradução e interpretação, mais um curso de matemática, mais um curso de português, por exemplo, literatura, física. Vai ter os termos específicos. Específicos, porque você
Não é o intérprete que vai interpretar, sabe tudo, né? Tem que estudar. Então, é especificidade da especificidade. Sander, vamos fazer o seguinte, nós vamos terminar por aqui, tá? Porque tem muita coisa bacana que eu já conversei com o Sander offline. Então, por exemplo, tem exatamente essa linha de pesquisa. Ainda está... Não vamos falar mais sobre isso, mas numa próxima conversa que eu quero trazer o Sander aqui de novo, porque tem muita coisa pra gente falar, nós vamos só acertar nossas agendas futuras aí. Nós vamos falar, por exemplo, linhas de pesquisa, materiais, alguma coisa nesse sentido. Sim. E hoje... Grupos de pesquisa, tudo em Libras. Eu participo de um grupo da UFSC, e o nosso teórico é Mikhail Bakhtin. Bakhtin é um teórico contemporâneo de Vygotsky, né? Ele é mais filosófico, filosofia da linguagem, que a gente estuda, e o nosso guru teórico é Bakhtin. E é tudo feito em língua de sinais. Olha só. Então tem muita coisa que a gente... Agora, nessa conversa, acho que foi legal para a gente entender um pouquinho a cultura deles, né? E no sentido de ver o que está... O que é esse universo, o que tem sido feito, né? O seu livro, principalmente, vai estar na descrição aqui de qualquer material que a gente for divulgar. Como é que chama o livro mesmo? Você me passou, mas eu esqueci o nome. Coda. É um título bem grande, na verdade. Aí tem o subtítulo, é sobre o crescer no meio de pais surdos, ou entre pais surdos, uma coisa assim, não lembro mais agora. O livro vai estar aqui, nós vamos disponibilizar, já que principalmente quer o PDF. Pode em PDF livre, claro. É para isso, disseminar. Mas para os próximos, então, talvez... Tem mais uma coisa que eu quero anexar. Pode falar. Fazer um anexo. Adicionar. Há um projeto criado na UTF, por mim, junto com a parceria do Instituto Federal de Santa Catarina, que é a Ana Paula Jung, junto com minha amiga já aposentada, Geralda, psicóloga lá de Belo Horizonte. Nós, uma vez por mês, a gente se encontra virtualmente e nós chamamos os intérpretes lá da velha guarda. E a gente faz live, entrevista de 1h15. Eu vi o seu canal. E então, quem puder ou quiser, está no YouTube. Então, é uma outra área, né, que traz assim, histórias de vida desses intérpretes. Como é que começaram e as barreiras, as superações. Você tem Instagram também? Tem Instagram. Aliás, tem rodas de conversa entre tios, que é o isso, eu quero divulgar o que vocês têm. Fala pra mim. Isso. Rodas de conversa entre tios, lá no Instagram. Tios, tá? Não, tios é o nome comprido. Rodas de conversa entre tios, TILS, né? Eu faço sim. Legal, quero agradecer muito. Imagina. Nós conversamos bastante. Foi um prazer, foi muito legal, Paulo. Obrigado. Eu que agradeço. Conte comigo para o futuro. E acho que tem bastante coisa para a gente conversar ainda, tem bastante outras coisas, e é só a gente acertar o horário, sua disponibilidade, e vai ser muito legal de continuar com isso daí. Muito obrigado, Sander. Valeu. Obrigadão. Obrigado. E continue nesse trabalho que eu achei fantástico, principalmente essa parte da conexão, que foi o que eu achei de plano de fundo para tudo que você estudou e aprendeu. Acho que foi isso daí. Muito obrigado. Que bom. Tá bom, Valeu. Valeu, gente. Obrigadão, viu? Até mais. Até a próxima. Vamos lá.